Ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay? Turma, hoje é um dia especial, até porque nós vamos explorar aí o começo da série Fallout aí, pelo primeiro jogo, o jogo isométrico. E tem muitas das coisas que vão ser estipuladas aqui que vai ser repercutida por todos os outros jogos. O que vamos dizer assim, criação das regras, entendimento, seja aí a moeda, seja a questão aí da radiação, seja aí criaturas que vão aparecer aí na Wasteland e que vão ser repercutidas aí até os jogos atualmente. Estou falando também de facções aí, tá? Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, depois que eu mostrei aqui para vocês como começa Fallout 1, nós temos aí a obrigação de ajudar o Overseer da Vault 13. E o chip purifica a água e está seus dias contados, tá? E nós precisamos então procurar aí o Water Chip, né? Ou chip da água aí, para poder ajudar no abrigo 13 aqui nessa Vault, tá? Então, gente, nós temos essa cena isoladora que nós vamos sair pela primeira vez do abrigo. E nós vamos aí para um terreno mais hostil, tá? Começando no próprio jogo, a gente não tem muitas balas e a gente precisa aí sair fora rapidinho dessa caverna aí, tá? Vai haver alguns ratos, a gente pode eliminar eles, mas prefira sempre manter aí você direto aí ao final dessa caverna aí, tá? Porque não tem muitas balas e até se você não for bom aí com arma de disparo, tá? Você pode também ficar aí sem recursos para poder se defender na Wasteland, tá? Beleza, gente. Quando você começa um jogo, não é um jogo assim... Não, um jogo mais tranquilo, assim, vamos dizer, um jogo mais... que ele tenha meio que um tutorial, que ele... vamos dizer assim, ele ajuda o player, o jogador, a entender as mecânicas rapidamente. Não é o caso de Fallout, tá? Fallout 1, principalmente Fallout 1, você aqui precisa entender e rápido como é que funcionam as mecânicas. Até porque esse jogo tem um sistema de mecânicas parecido com GURPS, faz com que o jogador precisa entender certas regras aí de mecânicas que tem no jogo, seja as perícias, seja as armas que você vai usar, seja como funciona o reparo das máquinas, o uso aí da tecnologia, tá? E outras coisas mais, também como, por exemplo, conversar com as pessoas. Isso ajuda a concluir ou falhar na missão também, tá? Mais ou menos
modo mais rápido eu estou falando para vocês entenderem do que eu estou tentando dizer para vocês. Fora que, você tendo que saber todas essas informações, o terreno já é hostil. Sobre o que o perfil dos personagens que você vai enfrentar à sua frente, tá? Então, digamos assim, seja inimigo, seja comerciante, seja o que for, vai aparecer e você vai ter que saber lidar com eles, entendeu? Bom, nesse caso, então, nós precisamos ir para a Vault 15 para ter informações e saber se tem um chip da água lá, tá? Nós vamos passar por Shade Sands lá, que é uma vila próxima, um abrigo. E se caso você for comentar que você é do abrigo, eles vão ficar um pouco meio ressabiados, pensando o que esse cara tá querendo fazer aqui, se esse cara é mentiroso, entendeu? Eles ficam meio assim com você. Eles ficam meio desconfiados, tá? O líder da cidade, chama Aradesh, ele menciona que está tendo ataques ali na região, tá? Seja escorpiões, seja ameaça também de invasores, né? Então tem esses problemas aí que a gente meio que começa a descobrir que existe naquela região, tá? E acontece o seguinte, que por ali estar próximo a um covil aí de escorpiões, parece que escorpiões estão atacando as pessoas. Um dos moradores foi atingido por esse escorpião e está sendo tratado ali pelo médico local da região, tá? Então, nós vamos começar meio que investigar ali, conhecer mais as pessoas que estão à nossa volta. E também a gente meio que conhece também um rapaz chamado Ian, que ele está próximo ali do começo da cidade e ele serviu como um guarda-costa, né, das caravanas de Shade Sands para poder comprar recursos aí, trazer recursos para a cidade, tá? Invasores atacavam, então ele meio que estava ali para poder ajudar esses moradores dessa região, tá bom? Gente, outra coisa, a gente pode conversar com ele e a gente pode convencer a ele a também participar aí da nossa jornada, tá bom? Beleza, gente. O que acontece? Então, para poder pegar mais informações, vamos dizer, mais recursos para nossa caminhada, nós completando algumas quests ali daquela região, como por exemplo aí eliminar essa ameaça dos escorpiões e também trazer aí o rabo desses escorpiões aí para poder servir aí de antídoto para tratar um dos moradores que foi atacado por esse escorpião, tá? Ele está foi intoxicado pelo escorpião e agora ele está meio que, bom, como eu já havia falado, está se tratando. A gente pode ajudar aí o médico trazendo aí esse rabo de escorpião para o doutor da região e ele vai fazer o tratamento aí pro paciente. A gente pode aplicar o antídoto no paciente e ali ele meio que melhora, tá? Bom, você pode ver outros quests também que tem na região, ajudar ali um agricultor. Se você tiver ciência, é uma boa para você meio que a orientar ele a fazer, eu acho que é crop rotation, né? Meio que fazer esse rodízio de plantações assim, colocando em certos locais onde que a planta está um pouco meio atrapalhada. Parece que a aplicação ali dos milhos, né, nas plantações, para que fazer assim meio que tratar a terra ali e ajudar nas plantações ali de Shade Sands, tá? Ok, gente. Perfeito, turma. Então, a partir daqui, a gente tendo recursos ali, a gente vai para a Vault 15 para ver se a gente consegue identificar ali se tem algum chip na Vault 15, tá? A gente pode até perguntar informações aí para uma moradora dessa vila de Shade Sands no começo da cidade, tá? Chegando na Vault 15, a gente vai enfrentar uns Mole Rats lá que tem no começo da Vault 15. A gente vai passar por uma escada, tá? Dentro de uma casa. E ali a gente vai aparecer um cenário parecido ali com o Abrigo 13, né? Ou a Vault 13, tá? Nós, como Vault Dwellers, vamos ter uma imagem parecida com o abrigo que a gente viveu, certo? Beleza. Então, nós vamos entrar por esse abrigo. E esse abrigo, cara, já estava aberto, entendeu? Já estava aberto. O portão
parece que foi aberto de dentro para fora, numa explosão, tá? E a gente vai enfrentar muitos mole rats lá, e ratos normais, naquela região. E, cara, eu vou te falar que o maquinário aqui, ele está meio que, foi acidentado. Vamos falar assim, acidentado? Acidentado, beleza? E assim, os elevadores não estão funcionando, não tem energia no abrigo. E nós vamos usar a corda para poder passar onde estava o elevador, beleza? Passando aí do primeiro andar, nós vamos aí para o segundo andar subterrâneo aí, tá? Nós vamos ver que tem diversas salas ali, diversos quartos. Os equipamentos todos estão danificados, tá? Não tem energia, beleza? E você meio que atacado aí pelos ratos dali da região, tá? Daqui daí, abrigo. Então, assim, o Ian vai te ajudar, se o Ian estiver com você, vai te ajudar a eliminar aqueles ratos ali, tá? Até a gente conseguir encontrar uma outra corda e uma armadura, né? Uma armadura que parece até com a vestimenta aí do Mad Max, tá? Aí se você vê algumas influências do jogo, de filmes, né? No próprio jogo Fallout, tá bom? Então, nós vamos vestir essa vestimenta, tá? E vamos para o terceiro andar subterrâneo, tá? Nesse terceiro andar subterrâneo, a gente vê os computadores lá. Vemos uma região mais ou menos acidentada por uma erosão das terras, né? De rochas para dentro da Vault. Parece que teve uma explosão naquela região, não sei. Ou soterramento, vamos pensar soterramento? Não sei se seria uma explosão, mas um soterramento. Alguma coisa se inventou bastante naquela região ali, tá? E num dos armários e compartimentos, onde estaria ali mais ou menos o computador, né, da Vault, ele foi soterrado também pelas rochas. E assim, o equipamento estava meio que danificado, não tendo em si um equipamento para a gente poder reaproveitar ali daquela região, tá? Todos os computadores aqui nesse andar também estão danificados. E o que resta mesmo é só os ratos e algumas coisas que estão ali em nossa volta, tá? Bom, vamos então sair daquela região, subir aí os andares pelas cordas ali, saindo, né, da Vault 15. Gente, por escolha minha, eu não segui para Shadowlands. Até tem uma quest dentro de Shadowlands lá, que a filha, acho que é de Aradesh, ela vai ser meio que raptada aí. Nós precisamos salvar ela, entendeu? Então, nós vamos... poderia ir lá trazer essa menina de volta. Mas por escolhas e porque meu personagem não tem uma certa resistência ainda, eu preferi não mexer com isso por enquanto. Então, turma, depois aí de Shadowlands e do abrigo, o abrigo 15, ou a Vault 15, nós vamos por aí, por informações de Shadowlands e pelos moradores, né? Comentários sobre Junktown e sobre The Hub, nós vamos então seguir nossa caminhada até a próxima cidade. Junktown é uma cidade que foi construída por um ex-soldado, tá? Trazendo sucatas e todas essas coisas assim para poder construir a cidade. Nessa cidade nós temos aí o prefeito que é Killian. Ele é o prefeito dessa cidade aí, tá? Tem as guardas para poder ajudar a conter os crimes que existem nessa cidade, até porque tem o dono de um cassino chamado Gizmo. E ele trabalha junto aí com uma facção chamada Skulls, tá? O que acontece, gente? Quando a gente chega até Junktown, primeira coisa, nós não podemos andar com armas na cidade, tá? A menos que a pessoa ataque a gente, aí é outra história. Mas, vamos dizer assim, que seja naquele ato que está acontecendo e não um combate generalizado assim. Beleza, gente, qual que é o lance? Quando a gente vai começar a conversar com o Killian, ele vai mencionar... vai falar que a cidade tem esses eventos ali, tem os bares, tem cassino e tudo mais, tá? Quando a gente termina a conversa, chega um homem falando que Gizmo mandou um oi e ele ataca Killian, ok?
Perfeito. A gente pode deixar aí, o combate acontecendo dos dois, ou simplesmente a gente pode ajudar aí a enfrentar um homem que está atacando Killian, tá? Quando a gente termina de enfrentar, ele menciona, pedindo ajuda pra gente, se importasse de conversar ali com o Gizmo para poder tirar informações de algo que ele está tramando fazer ali em Junktown. Principalmente com o prefeito, tá? Com ele mesmo. Se a gente não toparia pegar informações, entendeu? Sondar informação. Você pode aceitar como não pode aceitar. O jogo é bem aberto mesmo. Quando a gente, então, aceita, ele dá um microfone pra gente e nós vamos seguir até o cassino ali de Gizmo. Passando ali dentro do cassino, nós vamos aí conversar com Gizmo e mencionamos com ele sobre o que aconteceu com Killian, tá? Depois, assim, quando a gente começa a conversar com o Gizmo, nós podemos ali tentar tirar informações dele, falar com ele que o seu ato não foi bem sucedido. E se caso ele quiser que seja bem sucedido, que passasse as coordenadas para nós, para que a gente pudesse aí efetuar o trabalho, tá? Ok, então ele passa as informações e a gente pergunta por que ele quer que Killian seja eliminado. E ele menciona que está atrapalhando os negócios dele, tá? Bom, a gente meio que grava essas informações todas ali com o microfone. Você pode colocar ele no seu inventário, tá? E depois nós vamos seguir até Killian, tá? E Killian percebe que Gizmo está querendo tramar de novo um ato contra ele. Então recomenda que a gente converse com Lars, que é meio que quem fica vigiando a portaria ali da cidade, tá? Quando a gente aceita, então, trabalhar com ele, com Lars lá, a pedido de Killian, nós vamos até o cassino de Gizmo, dando um salto aí da região onde que estava até o local, tá? Então, gente, bom, acontece aquele combate, nós começamos a disparar aí contra o guarda-costas e Gizmo. Enfrentamos eles lá, eliminamos eles e, bom, o cassino fica aberto, então, para nós, tá? Não tem mais ninguém, então você pode usar até o cassino como uma casa para você meio que guardar seus pertences, porque ninguém vai usar aquele local. Ok. Depois disso, nós podemos conversar com Tycho, que é um companion que fica no bar. Ele vai mencionar que ele é um Desert Ranger e vai mencionar todas as coisas que ele fez. A gente convence e ele pode participar também aí do nosso grupo. Gente, é uma coisa, eu não sei se eu comentei com vocês. Antes eu devia ter comentado sobre o Ian. O que acontece? O Ian, ele costuma usar armas pequenas como revólver, pistolas, né? Ou mini machine gun, né? Ok. Qual que é o lance, gente? Submachine gun, né? Na verdade é submachine gun. Isso. Ele não pode usar submachine gun, tá? Ele costuma fazer um estrago, principalmente quando o nosso personagem está à nossa frente. Se estiver à frente dele, ele dá um disparo assim, que varre todo mundo, inclusive o nosso personagem, tá? Levando aí, a gente vai de arrasta mesmo, tá bom? Perfeito. Então, prefira deixar só revólver na mão dele, pistolas ou armas de uma mão só, que isso evita aí dor de cabeça aí pra gente. No caso do Tycho, o Tycho ele usa aí escopetas, tá? E rifles de longo alcance, ok? São armas que eles costumam usar para poder enfrentar seus inimigos, beleza? A gente também tem a opção aí de pegar o Dogmeat, mas no caso aqui eu não consegui pegar ele não. Depois eu tenho que descobrir por que eu não consegui, beleza? Perfeito. Ok, gente, depois disso aqui, tem uns skulls aqui que a gente pode até trabalhar com o Lars para poder pegar informações com ele, não com ele, mas uns skulls sobre esse grupo que, vamos dizer assim, é uma facção criminosa que tem ali, tá? Eu, infelizmente, conversei antes de conversar com o Lars, eu acho que é Shark, né? Ele ia atacar lá o bar lá do Skull Pit, né? E acaba que a gente meio que elimina ele ali, por causa que na verdade, eu acabei eliminando ele porque a segunda vez que eu ia conversar com ele para poder pegar informação, ele já foi direto pro ataque, tá?
Aí, para poder terminar a situação, eu fui já direto lá nos Skulls lá e eliminei eles, porque no Fallout, pelo menos o Fallout 1 e 2, se a gente poderia concluir as missões não literalmente da forma que a gente imagina, tá? Tem diversas formas de a gente concluir as quests aqui nesse jogo, tá? Mas aqui no caso eu não concluí de forma direta, até porque não me deu opção. Vacilei também, né? Eu errei. Tá? Mas enfim, cheguei aqui, eliminei os caras que estavam no Skull Pit e depois lá no hotel deles lá, tá? Ok. Bom, a partir daqui, gente, eu vou parar por enquanto, porque possivelmente não, vai acontecer, a gente vai para a cidade de Hub, tá? Eu vou trazer mais informações aqui sobre o jogo, até porque, por exemplo, quem é fã de Fallout vai curtir esses jogos aí, por mais que eles sejam antigos, tá? As histórias todas estão aqui. Muitas das coisas que a gente consome hoje vem lá desde trás, lá de 97, 98, tá? Desses jogos aí. Inclusive são menções aí do jogo dos anos 80 de Wasteland. Também é outro jogo que a gente pode ver aí também, tá? Enfim, turma, eu acredito que seja isso, tá? Por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa semana, uma boa jogatina. E será que a gente traz outros vídeos nessa semana de novo? Vamos ver, né? Um vídeo mais retrô aí, jogo mais retrô, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.